Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Ricardo Serravalho aqui da Universidade do Boxe e a gente está começando aqui nossa transmissão. Hoje a gente vai conversar com o preparador físico Ítalo Vilardo, especialista em lutas. E ele vai falar aí pra gente como podemos fazer a preparação física para um lutador de boxe, tá? O Ítalo que ele é uma sumidade no assunto, né? É uma pessoa que conhece muito da preparação física desportiva, preparação física principalmente de atletas de luta. E a gente vai estar batendo aqui esse super bate-papo, né? Já temos aí chegando aí uma galera aí, Kelson, grande Kelson, fera! Aí, meu amigo, muito tempo que a gente não se vê, o Ítalo também já está aí na área. Então, pessoal, a gente não vai demorar muito, aqui na Espanha já está um pouco tarde. E quero pedir desculpa aí que a gente tinha marcado essa live para ser às 3 horas da tarde do Brasil, depois a gente mudou para 7. Mas enfim, por problemas que acontecem. Mas o importante é que tá aí gravado, vai ficar gravado também para vocês. Né? O pessoal tá chegando aos poucos. Ítalo, daqui a pouco eu te chamo. Deixa eu só mandar aqui o aviãozinho aqui para o pessoal, convidando quem ainda não entrou. Vou mandar aqui para a galera. Mike Miranda. Vamos mandando aqui pra galera. Não tô vendo vocês aí, tá? Que eu tô mandando aqui o convite. Otto, Nadson, Grande Sertão. Vamos chamando o pessoal para participar aqui, que hoje a live vai ser muito boa. A gente vai poder tirar muitas dúvidas, né? Esclarecer aí questões sobre mitos, né? Da preparação física desportiva. Né? O Ítalo conhece muito, muito mesmo do assunto. E a gente vai estar aí tirando essas dúvidas. Já tô acabando aqui de mandar os aviãozinhos. Mandando aqui para todo mundo. E nada, aqui agora a gente já vai começar. Aqui, grande Patrick Teixeira. Vamos mandando. Kelso já tá aí na área. Carla Freitas. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Muita gente do nosso grupo também disse que nessa hora tá dando aula, justamente dando aula, que não vai poder assistir agora ao vivo, né? Mas lembrando que a gente deixa gravado no nosso Spotify, Universidade do Boxe. Se tiver aí no carro, tiver aí com o seu fonezinho correndo na rua, você pode escutar também. Lembrar também que a gente vai gravar no nosso YouTube, né? Vai deixar gravado no nosso YouTube e aí no nosso Instagram, Universidade do Boxe. Vou convidar aqui agora o Ítalo. Ítalo, mandei agora aí o convite para você. Bora, Ítalo. Boa noite, tudo bom? Boa noite, seja bem-vindo. E muito Obrigado. obrigado aí por aceitar nosso convite, para a gente Só bater peço esse desculpa papo. pela confusão do horário mesmo. Aqui no Rio, não vai ter carnaval, mas mantiveram um feriado e aí complicou tudo. Não, normal, normal, isso acontece. Mas sem problema, sem problema. O importante é que a gente está fazendo e quem não puder assistir a gente aí ao vivo, a gente vai deixar gravado aí no nosso YouTube também, aí no nosso Instagram Show. e podem participar depois. Ítalo, na verdade eu já dei uma apresentada assim rápida, né? Falando um pouquinho sobre você. E eu gostaria que você se apresentasse também aí para o público, falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Eu sou formado em educação física, tá? Tenho alguns cursos na área. Fiz curso com a equipe olímpica de boxe cubana, por acaso, a gente está falando de boxe, eu falei, fiz um curso olímpico. Dr. Pedro Roque Antero, foi um dos técnicos e preparadores físicos da seleção cubana de boxe durante muitos anos. E tenho uma vivência muito grande nas artes marciais. Comecei no judô aos 4 anos de idade, nunca mais parei. Sempre treinei luta agarrada, né? O judô, o jiu-jitsu, treinei um pouco de wrestling também. Eu pratiquei um pouco de boxe. Pratiquei um pouco de boxe, que é uma luta incrível, que é uma luta bem diferente das outras lutas de trocação, por toda a mecânica envolvida, todos os sistemas energéticos envolvidos, a mecânica dela, né? A biomecânica dela é bem diferente. Trabalho em preparação física há mais de 10 anos.
Hoje em dia eu atendo uma média de 270 atletas por mês, maioria de forma online, à distância, tenho atletas no mundo todo, e atendo as principais equipes de MMA aqui do Rio de Janeiro, presencialmente, como a Nova União, Rio Fighters, a Riso RVT, e é isso aí, mano. Trabalho exclusivamente com preparação física hoje em dia. E dou aula de jiu-jitsu também, mas é mais um hobby do que uma profissão. Entendi. Eu sempre te acompanho já há alguns anos já. Eu já te acompanho aí nas redes sociais, né? E acompanho o teu trabalho, gosto bastante das coisas que você fala. E é engraçado que você, vou falar assim brincando, né? Mas você meio que se especializou em quebrar paradigmas, né? Que às Sim, vezes existem aí aqueles paradigmas que se tem que se fazer determinado tipo de atividade daquele jeito, e você acaba entrando a fundo nessas histórias, pesquisando com todo o conhecimento que você tem, e acaba quebrando esses paradigmas, né? é, Eu já acompanhei algumas lives suas, alguns textos seus falando sobre isso, e é bem interessante. E foi um dos motivos que eu falei assim, poxa, eu vou chamar o Ítalo para dar uma conversada com a gente, porque no boxe a gente tem ainda assim muita coisa empírica, né? Muita coisa que foi sendo passada de um treinador para outro treinador, de um treinador para outro treinador, e a ciência ficou um pouco de lado, né? Não houve tantas investigações por parte de muitos treinadores, né? sim. Que trabalham com profissionais. Então, eu disse, pô, vou chamar o Ítalo para a gente dar uma conversadinha sobre isso também. Ah, qual é o grande problema da luta? A luta, ela tem muito a ver com a cultura, é muito cultural. Você tem regiões que treinam mais alguns tipos de luta do que o outro, não sei o quê. E a luta, por ser cultural, ela é uma coisa que ela é passada de geração em geração, sem se perguntar o porquê. Você faz com o seu aluno o que o seu professor fez com você. E aí você vem repetindo isso. Aí você fala assim, ah, tá errado. Não é bem que tá errado, mas aquilo pode ser melhorado. Aí uma vez um professor me questionou, ah, então você está dizendo que tudo que eu faço é errado? Não. Estou dizendo que as coisas evoluíram e a gente precisa evoluir isso. Quebrar os paradigmas, entendeu? A cultura na luta é muito forte. Inclusive, meu TCC foi sobre isso. Foi sobre aulas de judô, onde a maioria dos professores faziam o que os professores deles fizeram. Entendeu? Aí você passa a reproduzir conhecimento e não a criar conhecimento. O grande problema disso é que esse conhecimento vem de anos e anos e anos e anos e não sofre uma evolução. Entendeu? Esse é o grande problema das lutas. Exato. E um dos objetivos que a gente criou, a Universidade do Boxe, né, o nosso site, o nosso portal sobre o boxe, foi justamente esse, né? Poder trazer de uma maneira mais facilitada para os treinadores, para as pessoas, para os amantes do boxe, né, a oportunidade de poder beber desse conhecimento de diversas fontes diferentes, né? Não apenas do conhecimento de Ricardo como treinador, mas de outros professores que fazem parte do nosso quadro de colaboradores na universidade, né, visando unicamente a melhoria do boxe brasileiro, né? A melhoria do serviço prestado pelo treinador, seja para o seu atleta, seja para o seu aluno, seja até para o seu cliente de personal, né? Sim. É, eu lembro que tem alguns atletas que vão treinando comigo e falam assim, pô, professor, eu tinha uma ideia totalmente diferente da preparação física. Já na preparação física eu ia correr, ia fazer isso, fazer aquilo, ia sair exaurido. Não. A preparação física, primeiro, ela é um complemento. O principal é o treino de luta. Tanto que se algum atleta, isso aí pode perguntar para qualquer atleta meu. Se o cara fala, porra, tô enrolado, só posso fazer um treino. Vai fazer a luta. A luta é o principal. A preparação física ela é Claro. complemento. E a preparação física é onde você obtém as ferramentas para melhorar o teu treino de luta. É onde você desenvolve força, velocidade, potência, prevenção de lesão, recuperação. É isso que a preparação física faz para você. Você tendo as capacidades físicas bem trabalhadas, bem desenvolvidas, você melhora muito o rendimento da luta. E aí o que se confunde é quando se acha que a preparação física ela sobrepõe o treino de luta. Nunca. E uma coisa que a gente tem que ter cuidado é a preparação tática, o treino tático. É uma linha bem tênue que separa as duas coisas. Mas aí que entra a especialidade do treinador de luta com a sabedoria do preparador físico.
a gente saber de fazer essa divisão do que é a preparação física, a preparação técnica, a preparação tática e o treino de luta. Eu vou dar um exemplo, falando de escada de coordenação, por exemplo. Aquelas escadas de coordenação. A escada de coordenação é utilizada na preparação física para o boxe? Não. Mas ela é utilizada no treino técnico de boxe? É. Exato, eu sempre falei isso. E aí vai da expertise do treinador de boxe, saber utilizar aquele mecanismo dentro do treino dele de boxe, para justamente melhorar a parte técnica dele, de movimentação, de pisada, de entrada, de saída. Mas não é preparação física. Aquela coordenaçãozinha, aquele ritmozinho ali, não vai melhorar o rendimento para a luta. Ele pode melhorar minhas habilidades motoras, o que é a parte técnica. Exato. O boxe ele tem umas particularidades, como você falou no início, né? Que a gente trabalha os três sistemas energéticos, né? As três vias metabólicas. Existe um estudo, né? Existem alguns estudos que eles não dizem o mesmo, né? Tem um estudo de Ghosh, que Ghosh disse que o boxe ele é 70% aeróbico e 30% anaeróbio lático e alático, né? E existem outros estudos, né, que dizem que o boxe ele é majoritariamente anaeróbio lático. Só que eu acho que depende muito do estilo de cada lutador, né? Eu acho que você tem um lutador estilista, que é aquele lutador mais aeróbio, né? Que é aquele lutador que entra, sai, bate, sai. Você tem o lutador trocador e tem o lutador pegador. Então, eu acho que a depender da característica de cada lutador, ele vai desenvolver uma via metabólica mais do que outra. E isso tem que ser trabalhado também na preparação física, não é isso? Qual o grande problema das lutas? E aí vai entrar nisso que você falou dos estilos. As lutas, ela tem características individuais inúmeras. Você tem todas as características que você falou. Agora você pega essas características, multiplica pelo peso do atleta. Você tem um cara que é leve, né, mas é um atleta mais forte. Você tem um cara que é leve, mas é explosivo, mais veloz. Você tem um cara pesado, que é mais lento e mais forte. Você tem um cara pesado que é explosivo. Aí vem Entendeu? a individualidade, né? Aí você multiplica um M infinito. Então não tem como E, você dar e uma. fora o adversário que ele vai lutar, porque vai E depender do aí, adversário. para piorar isso, não existe nenhum teste direto, específico para as lutas. Existem testes adaptáveis, mas que quem conhece a mecânica da luta sabe que aquilo não funciona. Por exemplo, o teste de engage, que é aquela bicicleta, Uhum. existe o teste de engage para as mãos. Você Isso. segura o pedal. Aí eu já vi gente falar teste específico para boxe. Não é. Porque Não você é. faz um movimento cíclico onde você trabalha braço. O boxe você trabalha quadril, você E trabalha trabalha todo o perna. corpo. É. Ah, mas esse teste é específico para boxe. Não, não é. Ah, você tá fazendo teste. Aí o cara pega e faz um estudo com testes de corrida. Ah, aqui o boxer encontrou esses resultados. Tá errado. Entendeu? Enquanto você. Eu já tentei fazer alguns anos atrás, usando ergospirômetro portátil no boxe. Já tentei fazer. Mas é muito difícil por causa da movimentação. Você É. limita a movimentação do atleta, você limita o tipo de golpe do atleta. Então, você pega um corredor de 100 metros rasos, você Ele bota vai ele para fazer correr aquilo ali e pé, pronto. acabou. O teste é altamente direto e eficaz. Aí É. eles pegam Talvez, esse. talvez o mais parecido seria com a manopla, alguém puxando uma manopla e o cara fazendo os exercícios, mas mesmo assim não é Porque aí, completamente o que. qual é o lance disso? Ah, na manopla. Mas a intensidade da mão você não controla. É. Entendeu? Então é muito. Aí, outro dia um atleta falou, porque eu acho. Tinha um atleta questionando o que eu falei sobre corrida. Porque eu acho incrível as pessoas acreditarem em qualquer uma pessoa fala. Primeiro, eu sou formado, o atleta não é formado. Não importa qual campeão ele é. Ele não é formado em educação física, então ele não tem direito a opinar cientificamente. A opinião dele é fundamental, ainda mais sobre os feedbacks do treino dele. Mas ele não pode opinar cientificamente. E segundo, ele, ele veio questionar porque eu quero um artigo científico dizendo que a corrida faz mal. Primeiro, eu não vou testar algo que não tem correlação. E também não tem nenhum artigo científico que prove que a corrida faz bem. Os poucos artigos, os poucos não, os diversos artigos que falam de corrida para luta, são testados exclusivamente com a corrida. Então você vai encontrar um resultado relevante. Se eu pegar 10 atletas de boxe, deixar eles treinando corrida durante um ano
e ficar testando regularmente, eu vou obter um resultado. Agora, se eu pegar 10 atletas de boxe, botar para correr durante um ano e pegar mais 10, botar para treinar só de forma intervalada e criar os testes específicos, eu vou encontrar a diferença. O problema é que, como não tem teste específico, a gente só testa com corrida. Então sempre vai dar um resultado positivo. Entendi. Foi até uma conversa que a gente teve, né, antes da live, alguns dias atrás. A gente conversou sobre essa questão da corrida, né? Para outras artes, mais exemplo, a corrida para o jiu-jitsu, a corrida para o muay thai, a corrida para o boxe, né? O que poderia, quais os benefícios que poderia trazer a corrida para esses outros esportes e qual poderia trazer para o boxe, né? E você até falou, né, que no caso do muay thai e do jiu-jitsu não existe é, nada que comprove que realmente vai melhorar a condição atlética do atleta, mas que para o boxe, como a gente trabalha, o boxe a gente brinca que sempre, brinca não, a gente fala que 70% do boxe é perna, porque um lutador sem perna ele é um alvo fixo parado e vai ser nocauteado, então ele tem que estar se movendo no ringue, né, todo o tempo. Claro que o lutador estilista se move um pouco mais, né, do que um lutador pegador, mas ele tem que estar em movimento, ele precisa das pernas. E aí a gente É, entra nesse tema, né, que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui sobre a questão da corrida, né, para o atleta e para o boxeador. E falando de uma forma genérica, como é que seria esse treino? Seria um treino intervalado, né? Seria um treino contínuo? Como é que seria esse treino? Ou depende da fase de periodização de treinamento? a primeira coisa, a gente tem que entender que aeróbico é sistema energético, não é movimento. É difícil as pessoas fazerem essa desassociação. Quando a gente fala em aeróbico, o cara já pensa em corrida. Você tem que melhorar o seu aeróbico. Ah, eu tenho que correr. Não. Você tem que melhorar o seu sistema energético aeróbico. A natação, você melhora o sistema energético aeróbico e ela não é a corrida. Então a gente tem que entender a diferença entre sistema energético e movimento. Tá? E a partir daí a gente tem que entender a diferença entre as lutas. O aeróbico geral, a gente tem aeróbico específico e aeróbico geral. O Uhum. aeróbico geral, ele pode ser trabalhado de diversas formas. Na luta, com a corrida, o ciclismo, com natação, você trabalha aeróbico geral, que ele é importante. E a gente tem aeróbico específico. É muito comum nas academias que não têm atletas profissionais, pessoas que dão, vou falar sobre o jiu-jitsu, que é o meu dia a dia, que dão diversos roles seguidos, mas que não aguentam correr 1 quilômetro. Porque um é o específico, o outro é o. São dois Claro, específicos. Específico de claro. corrida, específico de luta. Um é mais E, isométrico, o outro é diferente. e aí, qual a grande diferença do boxe para as outras artes marciais? Primeiro, é um esporte totalmente em pé, que a movimentação de perna se faz necessário o tempo inteiro, e é um esporte de longa duração. Quando a gente fala em alto rendimento, a gente tem que pensar no alto rendimento. Eu não vou Uhum. falar de jiu-jitsu pensando no faixa branca que vai lutar 5 minutos. Vou falar de jiu-jitsu falando no faixa preta que vai lutar 10 minutos. Assim como no boxe, a gente tem que sempre pensar no profissional que vai lutar o título, que são 12 rounds de 3 minutos. Eu sei que existem diversas lutas de menores rounds, mas a gente tem que pensar no geral. No O geral. cara vai fazer uma luta que demora 49, 46 48. minutos, É. 48 minutos, e que desses 48 minutos ele passa 36 minutos em pé, se movimentando. Então, se a gente pensar nesse aspecto, a corrida ela tem muito mais correlação com o boxe. E aí a gente vai entrar dentro do que você falou, das características de cada atleta, a movimentação, de tudo. No boxe, dificilmente a gente encontra blitz longas. O atleta não dá, digamos assim, um tiro de 30, 40 segundos atacando o outro. Não. E quando isso acontece, ele está parado, É. correto? Ele encurralou o cara na corda e aí ele vai. As sequências finalizadoras são no máximo 6 segundos, no máximo. E paradas. E aí queima o fosfágeno, né? E aí já tem que respirar, porque senão não aguenta manter. Ele consegue ir até 14 segundos. Né? Ele vai conseguir ir até 14 segundos e depois ele tem que diminuir o ritmo dele. Como você falou aí, no boxe, eu nunca vi uma blitz de mais do que esse tempo. Não tem. E aí, Até porque o árbitro pode parar, né? essa parte você tem que trabalhar de forma específica. Até porque nessa parte, nessa blitz, o mais importante é quadril, a movimentação de quadril, ombro, tronco, as pernas estão mais plantadas, ele pode fazer pequenos deslocamentos. Então, nessa parte do específico do treino intervalado, é muito melhor que ele treine de forma específica.
Pode ser no saco, pode ser na manopla, mas de forma específica. No aeróbico geral, no treino longo, o atleta de boxe, ele pode optar pela corrida. Entendeu? Justamente Uhum. pelo que eu falei, de ficar 36 minutos em pé, se movimentando. A parte de perna é fundamental no boxe. E a gente entra dentro da especificidade. Para que o lutador de jiu-jitsu ele vai trabalhar a parte de perna dele em forma cíclica se ele vai lutar deitado? Entendeu? O jiu-jitsu é uma... Ah, você tem a parte de pé? Tem. Mas mesmo 90% da luta ela é deitada. 90% é deitado. Aí você entra no que eu falei algum tempo atrás sobre a pilometria. A pilometria, quando eu falei que a pilometria não se encaixava nas lutas, me criticaram dizendo que eu estava falando mal da pilometria. Não. Pilometria é um excelente método de treino de potência. Só que você não pode achar que ela serve para tudo. E o problema é isso. Quer melhorar a potência? Faz pilometria. Não. Existem diversos métodos de se trabalhar a potência. Um deles é a pilometria. E aonde a pilometria se aplica? No boxe ela se aplica? Se aplica. No jiu-jitsu ela se aplica? Não se aplica. Justamente pela forma que a gente trabalha. Entendeu? O boxe é um esporte em que você só faz força para frente. Correto? Você bate para frente, você não bate para trás. O jiu-jitsu eu preciso empurrar o meu adversário e puxar o meu adversário. O boxe, a fase Concêntrica. concêntrica de puxar, ela é importante para o equilíbrio muscular. Porque se eu tiver só força para bater, eu vou romper a minha musculatura. Então eu tenho que trabalhar a excêntrica e a E concêntrica no concêntrica. treino físico. Isso eu preciso trabalhar. Mas eu não preciso ter a força para puxar. Eu não vou puxar o meu adversário. E aí, Ah, você mas entra tem. aí a gente entra na questão do treino com a borracha, com a goma elástica, né? Sim. Você acha que então nesse caso não seria? Porque a gente vê aí treinos de Anthony Joshua e de outros atletas, né? Que eles se enrolam com aquela goma elástica, né? Com aquela a cinta, eu já estou falando em espanhol, goma, não, a borracha Ah, elástica, e aí ele pega o medicine ball e fica fazendo aqueles movimentos de rotação de tronco, atirando o então, medicine ball, e ali ele vai aí. trabalhar tanto o excêntrico como o concêntrico, né? Então, mas aí a gente tem que saber o que ele está trabalhando. Porque trabalhar potência é uma coisa, trabalhar força é outra coisa, trabalhar resistência é outra coisa. Qual é a característica do elástico? O elástico, ele não tem carga e a carga é crescente. Você tem carga zero, conforme você vai esticando o elástico, você vai crescendo a carga dele, correto? Uhum. Até o ponto que a carga que você imprime é maior do que ele aguenta e ele pode arrebentar. O que é potência? Potência é velocidade crescente. Você sai de zero e você vai crescendo. O Uhum. elástico ele faz o contrário, ele vai freando o movimento. Então você trabalhar força com elástico, muito bom. Você trabalhar resistência com elástico, muito bom. Você trabalhar potência com elástico, aí existe uma grande divergência. Tem gente, ainda mais um desculpa de trabalho, e tem gente que diz que não trabalha potência com elástico, justamente pela característica mecânica dele, pela característica física dele. Ele freia o movimento. Eu já vi diversos trabalhos, já vi inclusive de corredores, tá? De corredores de curta distância, que trabalhavam elástico a favor do movimento. Como, por exemplo, o Usain Bolt, que tinha dificuldade em sair do bloco, ele usava elástico ajudando com que ele saísse do bloco. Ou seja, o elástico puxava ele para frente, Uhum. justamente para acelerar o movimento dele. Fazer com que o de 0 a 100 dele fosse mais rápido no treinamento, porque o momento inicial o elástico estava puxando ele. E aí ele trabalhava a potência. Ele tinha uma aceleração mais rápida graças ao elástico. E potência nada mais é do que aceleração. E a partir Claro. do momento que eu uso algo que me freia, eu não posso estar trabalhando potência. Entendeu? Entendi. Agora vamos. É porque é tanto tema, cara, que eu acho que a gente tinha que ter aqui 2 horas ou mais para estar conversando. Mas eu vou É, a tentar ir, grande ir questão, a grande questão, as pessoas têm que entender que métodos de treino existem milhões. E vários deles dão certo. Não quer dizer porque eu falei que não se trabalha potência com elástico, não quer dizer que vai ter um atleta que vai trabalhar com elástico e vai melhorar. Não é isso. Pô, aí você fala assim, cara, mas eu faço isso com um atleta meu e dá muito certo. Então continua fazendo. Entendeu? É, Mas não quer dizer que o que você está falando é lei e nem que o que eu estou falando é lei. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender que a ciência, a experiência, ela serve para te ajudar a lapidar as coisas erradas. E aí você vai traçando o seu treino.
É isso que as Exato. pessoas têm que entender. Entendeu? E deixa eu entrar em outro tema aqui também, que mandaram pra gente, que eu te perguntasse, a questão do treino com pezinhos na mão, Então, o né? trabalho com pezinho, eu na época fazia boxe, Qual a sua treinava muito. opinião? Ele é um trabalho muito mais de resistência, é um trabalho muito mais educativo, porque você trabalha, o objetivo do peso, quando o peso está aqui, ele vai jogar para baixo, né? A gravidade puxa ele para baixo. E você se obriga a ficar aqui o tempo inteiro. Então é algo muito mais educativo. O pezinho na mão não melhora a sua força do soco. Até porque o soco, a força do soco não vem daqui, não vem do meu ombro. Eu escutei uma frase do treinador do Demian, fenomenal. Você bate com a mão, mas boxeia com a perna. Exato. Entendeu? Então, o treino com pezinho ele é um treino para aumentar a tua resistência, para aumentar o teu trabalho educativo, a mão ali, dessa resistência do ombro. É válido, mas ele não vai melhorar a força do teu golpe. Não é porque você bota 2, 3 quilos na mão que você vai melhorar a força do teu golpe. Entendeu? Entendi. E no boxe a gente trabalha, a maioria dos treinadores, né, de boxe que tem um preparador físico ao seu lado, que trabalhe com ele, ou que ele seja formado em educação física, se trabalha muito o método ATR, né, de acumulação, transformação e realização. Não sei se você tem alguma coisa para falar sobre essas três fases dentro de um ciclo de treinamento. Quanto tempo, exemplo, no boxe profissional, a gente não tem, tipo assim, um período certo para ter uma luta, né? Então, tipo assim, uma luta ela é marcada aí com 6 meses de antecedência, né? Um período mais ou menos de um mesociclo, né? No É boxe um período de um olímpico, mesos. no É um mesociclo, período. no boxe olímpico, você já tem um período mais cíclico, né? De 4 em 4 anos, tem a Olimpíada, então você tem um macrociclo, né? Bem estabelecido para você trabalhar todo. Como é que se trabalharia? Vamos falar só de vamos falar de boxe profissional, né? Porque a gente começou falando de boxe profissional. Como seria, de quanto em quanto tempo se trabalharia cada uma dessas fases de acumulação, de Então, transformação e de realização? como é que eu gosto Conta de aí pra trabalhar? gente um pouquinho disso. Como é que eu trabalho com os atletas de MMA? Tá? No MMA, você tem dois tipos de atleta. O atleta que já está num grande evento, o UFC, por exemplo. E aí, qual é a vantagem desse atleta? Ele sabe quando ele vai lutar, geralmente antecipadamente. E tem um atleta que é chamado para lutar daqui a 15 dias de luta, daqui a 2 meses você luta. Qual é a diferença desses atletas? É a organização do planejamento deles. É mais difícil você organizar o planejamento. Então, o que eu geralmente faço? Eu trabalho dentro da periodização, poderia chamar até de uma periodização ondulatória. A gente vai passando pelos ciclos de treinamento. E aí, quando o atleta que já tem uma equipe, já está num evento grande, ele marca uma luta, ó, vou lutar daqui a 3 meses. Eu já sei exatamente em que fase de treino ele está, e dali eu sigo uma periodização linear para aquela luta. Por exemplo, na equipe Rio Fighters que eu trabalho, nenhum atleta está com luta marcada agora. Não tem nenhum atleta com luta marcada. Eu estou trabalhando força geral com a maioria dos atletas. Força geral, vamos desenvolver as capacidades de força, vamos melhorar a capacidade de você gerar em força. Quando se trabalha força, a gente fica mais lento, a gente cansa um pouco mais, porque o corpo está criando massa muscular, está desenvolvendo, precisa daquela adaptação, então o treino de luta tem que ser adaptado. Então, Aí o cara seria uma fase de acumulação, no caso, né? sim, Trabalhar e a aí, hipertrofia e força, né? e aí a luta passa a ser mais aeróbica. Justamente porque eu estou trabalhando força, eu não posso trabalhar potência na luta. Então seria uma fase de mais aeróbico na luta. Justamente melhorar o aeróbico geral, entendeu? Do atleta. E aí o cara marquei a luta. Eu sei exatamente em que período ele está. Faço o controle de carga, que é algo que eu bato muito em cima. A gente tem que treinar com o que a gente pode controlar. Hoje, por exemplo, eu fiz um post falando sobre a corda. Como é que eu controlo a carga da corda? Entendeu? Se eu venho trabalhando com ela, eu quero aumentar a carga, quero diminuir a carga, eu não controlo a carga, eu não controlo a carga da corda. Então, se eu quero sair do bloco de força e passar para o bloco de potência, eu tenho que fazer aquela adaptação de carga, para que meu atleta possa manter uma força mais alta, a força dele vai cair. Quando eu acabar de trabalhar a força dele vai cair, mas vai manter mais alta do que estava lá atrás.
Entendeu isso? Uhum. Ele hoje estava com. Vamos para a gente entender bem, vamos botar numa escala de 0 a 10. Hoje ele está com a força 5. A gente faz um trabalho de 2 meses de força. A força dele vai para 8. Adaptando para a potência, a força dele vai estar em 6,5. Vai estar maior do que estava antes e menor do que estava no pico de força. Pela adaptação que a gente fez. Claro. E aí eu vou transformar isso em potência. Para isso eu preciso do controle de carga. Agora, quando o atleta não tem um calendário, pode lutar a qualquer momento, a gente não pode, a gente que eu digo eu não faço ciclos de força muito longo, eu tenho que fazer ciclo de força, ciclo de velocidade, ciclo de potência, ciclo de resistência. Eu vou mesclando os ciclos até que ele, tô na luta, vou lutar. Opa, então peraí, vai fazer isso agora no treino físico. Já teve atleta que chegou, estava no período de força, vou lutar daqui a 10 dias, em cima da hora. Opa, esquece o treino físico. Não vai mais fazer treino físico, só treino de luta e vamos entrar com treino intervalado, bastante treino intervalado para acelerar os sistemas energéticos. Aí o sistema energético só trabalhando potência. Tiros de 10, 15 segundos para o intervalo de 30, 40, 45 segundos. Sempre, no mínimo, 3 vezes maior do que o que ele fez. E aí esses tiros são específicos. É manopla, é o wrestling, é o ground and pound no chão, sempre de forma específica. Entendeu? E como é que você trabalha a supercompensação em termos de, tipo assim, exemplo, você está no período desse de acumulação, trabalhando força, né? Trabalhando, fazendo trabalho de academia mesmo também, de hipertrofia, de pegar peso. E como é que se divide? Exemplo, de manhã o atleta ele faz esse tipo de treino e de tarde ele faz o treino técnico. Como é que você Então, monta isso? isso aí Para o é o boxe, vamos maior falar problema. assim, vamos sempre direcionar para o Então, boxe, né? Como é que um atleta de boxe faria? esse é o maior problema que todo atleta e treinador tem. Tirando os esportes olímpicos, o boxe é um esporte olímpico, mas que você geralmente não trabalha só visando a Olimpíada. Você tem o campeonato profissional, você tem isso tudo. Então, tipo, por exemplo, um judô. O judô ele trabalha ali dentro da Olimpíada o tempo inteiro. O objetivo do judoca da seleção é ser campeão olímpico. Não existe um campeonato profissional de judô. Uhum. E aí qual é esse problema? É você ter controle dos outros treinos. Porque eu sou preparador físico, eu te dou um treino físico, mas o cara que vai dar o treino de luta, ele não quer nem saber o que eu fiz. E aí a gente esbarra no cara que tem um ego, no cara que não é formado, no cara old school que acha que o treino dele tem que ser o máximo. Esse que é o grande problema. Tem que Então sair o vomitando. que eu faço? Eu prefiro perder no meu treino. Adaptar o meu treino, diminuir o meu treino. Às vezes eu montei o planejamento do atleta, hoje ele vai fazer isso. O cara chega lá e tô moído, treinei muito na luta, fiz um treino longo, não dá para fazer o que eu fiz. Não adianta eu fazer o que eu queria fazer, porque eu vou quebrar mais ainda o atleta. Claro. Eu mudo meu treino, eu troco o tipo de treino. Por exemplo, dá um exemplo que aconteceu comigo semana passada. Eu tinha prescrito a semana todinha do atleta. Na sexta-feira a gente ia fazer um tipo de treino. E na segunda-feira, o tipo de treino que a gente ia fazer casava com o treino que a gente fez na sexta. Ok? Na segunda ia casar com o de sexta. Só que choveu muito aqui no Rio, choveu muito. A gente não conseguiu treinar na sexta. O meu atleta foi treinar sozinho no domingo. Na segunda-feira eu não pude fazer o que eu tinha previsto. Claro. Eu Não tive que mudar uma recuperou. coisa. E aí no boxe, o ideal é que a gente, por ser uma luta muito aeróbica também o boxe, o ideal é que o treinador e o preparador físico montem o treinamento juntos. Nos atletas de alto rendimento no MMA, isso às vezes ocorre. A gente faz, olha, assim, vai fazer assim. É o conjunto do trabalho multidisciplinar, né? Um tá sabendo o que o outro tá fazendo, né? Eu É, passei eu, muito por isso também em diversas ocasiões, que a gente criou inclusive um grupo do WhatsApp, né, entre os profissionais, para que a gente pudesse ter essa integração e um saber o que é que o outro vai fazer. Só que o problema, eu acho que a gente se esbarra muito, e aí eu vou falar aí pelo boxe, que a gente esbarra muito nessa questão realmente de muitos treinadores ainda não estarem preparados para isso, né? Para dividir e planejar o seu trabalho com um preparador físico,
né? Para que o resultado desse trabalho venha lá na frente com sucesso, né, do seu atleta em competições, no que seja. Então ainda tem muito esse problema, né, de você é, querer fazer um planejamento como preparador físico, só que você não consegue fazer o planejamento bem feito porque o técnico ele não planeja, ele não faz uma periodização de treino específica para aquele atleta. E muitas vezes acontece isso que você falou, exemplo. Ah, mas é porque meu atleta não tem uma competição ainda em vista. Então eu faço o treino do que me dá do que me dá na minha cabeça. E aí você quebra o preparador físico, né? Sim. E aí cabe ao. Alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder. Então eu prefiro ceder. Porque eu sei o que eu estou fazendo e eu não vou quebrar o atleta. Entendeu? Já teve um caso aqui com um professor de boxe, de um atleta de MMA, a gente montava o planejamento. E a gente já sabia que o dia do treino do boxe, que era as quintas-feiras, não adiantava ter planejamento. E aí o nosso treino de sexta ficava sempre uma interrogação. Porque a gente ia trabalhar de acordo com o que o atleta vinha na quinta. Chegava, e aí, como é que foi? Foi assim, assim, assado? Ah, então vamos trabalhar assim. Pô, foi leve? Então vou fazer o que eu planejei. Porque o professor do boxe, meu irmão, era exatamente isso. Era um profissional altamente gabaritado, um excelente profissional. Mas, meu irmão, meu treino é meu, quem manda sou eu. Entendeu? E aí a gente esbarra na, na parte da formação, entendeu? O fato dele não ser formado não vai interferir se ele trocar ideia com quem está ao redor. Eu tenho um atleta meu de MMA que vai lutar agora no UFC, agora mês que vem. Todas as lutas dele. Tem um grupo no WhatsApp, eu, o médico, o fisioterapeuta, a gente troca ideia, está sempre conversando, planeja a semana com antecedência, e aí funciona muito melhor, entendeu? Claro. Por exemplo, esse meu atleta teve um dia que ele viajou, não pôde fazer o treino de sparring. Falei, tudo bem, você vai fazer então esse treino intervalado aqui. Aí ele na viagem ele fez o treino intervalado. Ou seja, quanto mais a gente puder controlar as coisas que estão em volta, a gente não consegue controlar tudo. Você não acha, vou ter o controle. Você não vai ter o controle. Mas quanto mais, melhor vai ser. Exato. E uma outra pergunta que o pessoal tem feito bastante, né? A gente tem um curso, Ítalo, que nosso curso é curso de treinador desportivo de boxe nível um, né? E nesse curso que a gente dá, a gente oferece para os treinadores de boxe todos esses conceitos básicos, né? Sobre periodização de treinamento, biomecânica, cinesiologia, né? Sobre a questão da cadeia cinemática. A gente fala um pouquinho, né? Mais superficialmente mesmo, porque é nível um, e a gente não tem aqui a intenção de substituir o preparador físico, nem de substituir uma faculdade de educação física. O que a gente quer dar para eles é justamente a noção da importância desse trabalho dentro do Sim. seu próprio trabalho. O Entendeu? curso desse, ele é importante até para o preparador físico. Entendeu? Algo que acontece muito aqui no Brasil é o cara que é formado em educação física, nunca treinou luta na vida dele, mas quer trabalhar com luta porque é moda. Exato. Aí esse cara, É um dos nossos públicos esse. A gente tem bastante aluno, professor de educação física, que quer aprender o boxe, né? E aí infelizmente são poucos ainda. esse cara vai botar o atleta para correr porque ele aprendeu que o tiro de 15 segundos trabalha o ATPCP. 15 segundos por 45 vai trabalhar a potência. Aí ele não Exato. consegue entender que se ele fizer a corrida ou um trabalho específico de luta, o sistema energético é o mesmo. O sistema energético é o mesmo. Foi o que eu falei, de movimento, sistema energético. Ele não consegue entender isso, porque ele nunca vivenciou isso. Ele acha que na luta você não consegue trabalhar o sistema energético. Então, um problema que a gente barra é esse. Eu fui trabalhar com lutas porque eu sempre tive vivência nas lutas. E o que melhorou a qualidade do meu trabalho foi a vivência nas lutas. Uma coisa completa a outra. Então você tem esse teu curso para o treinador. Eu não quero ser treinador, mas eu sou preparador físico de boxe. Vai fazer o curso para você entender a mecânica, para você entender como é que funciona. Entendeu? Outro dia eu li um artigo científico de jiu-jitsu, artigo científico American College, que falava lá, todo artigo que eu vou ler, a primeira coisa que eu vou é na metodologia. Aí na Uhum. metodologia, ele testou atletas faixas azul, roxa, marrom e preta para ver a parte aeróbica. Aí descreve lá, resultado encontrado foi isso. O teste dele está errado. Sabe por que o teste dele está errado?
porque o faixa azul luta 6 minutos, o faixa preta luta 10. Eu não posso comparar um atleta de 10 minutos com 6. Só que Claro. qual é o problema? O professor que corrigiu isso não sabe disso. Pois é. Entendeu? Você pega um cara que não. O cara é PhD em fisiologia, mas nunca viu uma luta de boxe na vida dele. Aí você dá aqui, professor, eu comparei o punch de atletas olímpicos de atletas profissionais. O cara vai ler o artigo, pô, excelente. Totalmente diferente. Profissional tem mais punch. Exatamente. Entendeu? O cara É não porque sabe correr, a não gente tem um sabe. exemplo dentro do nosso curso, inclusive, de Antônio, que está até aqui na live com a gente, que ele é historiador de boxe, ele trabalha com história do boxe e ele está fazendo o curso para poder entender mais de boxe. Não necessariamente porque ele quer ser treinador, né? Quando Então uma vez tem tudo a ver com o que você está falando também. eu coordenei um curso de extensão universitária na Universidade Cândido Mendes, aqui no Rio. A primeira matéria era História da Luta. Você tem que entender a história da luta. Entendeu? O boxe é um esporte que deve existir o quê? Uns 150 anos? 6.000 anos. Tem 6 mil anos. registro de 6.000 anos já com faixa na mão, posição de luta. Agora, claro que ele foi sendo desenvolvido, né? E as regras que a gente tem hoje veio do Marquês de Queensberry, né? Em 1860 e alguma coisa. Não, vai dar 150 anos mais ou É, menos. Aí você compara o boxe com o MMA, que não existe há 20 anos. O é, MMA, ele não existe há 20 anos. Ou seja, a quantidade de coisa estudada e produzida é é enorme, muito. entendeu? O MMA, ele é um esporte novo. O jiu-jitsu é novo, o jiu-jitsu de alto rendimento é novo. Quando eu comecei a trabalhar com preparação física, há 11 anos atrás, de jiu-jitsu, eram poucos os atletas que falavam da importância. Hoje em dia todo mundo já sabe. Ou seja, ela vai desenvolvendo. E aí, até você ter um material didático, um material científico, demora. É difícil. É. Você tem que fazer, errar. Aí aquele errado é base para outro, até você chegar no nível de excelência. Entendeu? E uma outra pergunta, Ítalo. Treino funcional para o boxe serve ou não serve? Treino funcional que eu falo, eu sei que você tem um conceito de funcional que funciona, né? Funcional que funciona. Mas O que que isso hoje? a gente vê aí muito treinador fazendo o que a gente conversou aqui um pouquinho antes, que é aquela escadinha de coordenação, de velocidade, né? Batendo martelo em pneu, puxando o pneu correndo, fazendo burpees, fazendo uma série de, batendo corda, né? As cordas de resistência, fazendo diversos trabalhos Sabe o que que é isso? e uma das perguntas, isso funciona ou não funciona? Isso aí é um enlatado que todo atleta de luta acha que pode fazer. Você pega esse cara, ele faz isso com boxer, faz isso com lutador de jiu-jitsu, faz isso com lutador de karatê, faz isso com lutador de MMA. Vou fazer uma pergunta para você. Remada aberta, exercício de remada aberta, é funcional? É funcional, Pro boxe, não. mas é funcional para o atleta de remo. É, Então, o exercício funcional, ele tem que ter correlação com o que a gente vai fazer no nosso esporte, entendeu? E aí, a gente tem que entender algumas coisas. Qualquer coisa é melhor do que nada, mas não quer dizer que aquilo é o melhor para você. Então, para o cara que não faz nada, não sei se você já viu, eu tive a oportunidade de assistir a minissérie dos Irmãos Freitas, que fala uhum. sobre o Popó. Não sei se você assistiu essa minissérie. Assisti. Fenomenal, tô louco para a segunda temporada. Popó, para mim, foi um dos maiores boxers do Brasil, Uhum. entendeu? Fica atrás só do Hernan Johnson. Excelente. E aí você vê ali que o que ele podia fazer, ele fez. O que ele tinha à disposição dele era correr puxando o pneu. Era subir a escada levando a geladeira nas costas. Era o que ele tinha. Então era melhor ele fazer aquilo do que ele não Do que não fazer nada. fazer nada. Só que a gente esquece do talento. Tem alguns atletas, tem um atleta de jiu-jitsu, alguns, que são desregrados. Comem, bebem, aí o cara luta e ganha. Faz tudo Mas você errado vai e dá falar, tudo eu vou certo. beber porque eu vou ganhar. Mas ele é ele é o ponto fora da curva. A gente não pode se basear nele. Ele é o ponto fora da curva. Ele é o cara que qualquer coisa que ele vai fazer, ele vai dar certo. Entendeu? Você pega atletas que têm habilidades motoras para todos os esportes. Pô, você pega o José Aldo, que é um grande campeão de MMA.
O cara joga futebol bem, o cara joga ping-pong bem, o cara joga basquete bem. Ou seja, tem O aptidão Vitor nata. Belfort também. Vitor Belfort, São Vitor atletas Belfort que é têm um zagueiro. habilidades atléticas gerais, né? Esse cara, o que você fizer com ele vai dar certo. Aí vai depender de quanto tempo ele vai durar, de qual nível ele vai chegar, o direcionamento do treino. Mas é um cara que já vai sair na frente de muita gente. Aí você pega o cara que não tem um talento nato, mas quer, mas tem coração, que é o mais importante, e aí ele cai nesses sistemas de treino bizarros e fica pelo caminho. Porque ele não tem habilidade técnica, ele precisa ser desenvolvido. Uma vez eu estava conversando com um treinador de jiu-jitsu de uma grande equipe. Ah, porque eu fiz o fulano. O fulano é um excelente lutador. Mas quem? Não, mas eu fiz o fulano. Pô, cara, tu tem 100 atletas, tu fez um. Tu jogou 99 fora. Você não pode se basear naquele um que você fez. Você tem que se preocupar com os 99 que você jogou fora. Aquele um foi campeão, você tem. Você tem. Como é que eu vou falar? Você tem. Você fez por onde transformar ele campeão, você jogou 99 fora. Entendeu? Você pegou um cara talentoso e só terminou de esculpir. Você tem que se preocupar dos 99 que jogou fora, jogar só 30. Ah, realmente esses daqui não vão chegar. Mas eu vou fazer posso não fazer 99 campeões mundiais. Mas eu vou elevar o nível de mais na metade. Entendeu? Eu estava conversando com uns amigos meus. Aqui no Brasil, a coisa mais errada que existe é peneira de futebol. O cara bota O cara 24, pega, 20, bota um bocado de gente lá, o cara pega na bola 2 segundos e. o cara bota 22 moleque para jogar bola, ó, você. Ah, bota outro, você. O Cafu, que é um dos maiores laterais da história da seleção, precisou de 7 peneiras. E aí, quantos não conseguiram fazer 7 peneiras e ficaram pelo caminho? Entendeu? E aí a gente vai vendo como os métodos de treino são errados. Como a gente perde tempo, como a gente perde atleta, justamente por causa dos paradigmas. Entendeu? Muitas É vezes isso. esse treinamento mesmo de metabólico, né? De trabalhar os substratos energéticos, muitas vezes eu faço no próprio saco, né? Porque no boxe a gente tem os golpes preparadores e os golpes finalizadores, né? Então Sim. eu boto ali o atleta para trabalhar ali um pouco de velocidade no saco, e aí eu deixo ali ele pegando mais ou menos ali 1 minuto, trabalhando velocidade, trabalhando aeróbio, e de repente eu dou o comando e ele entra com a sequência explosiva no saco, blá, 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 bate, né? A sequência explosiva, no máximo 10 segundos, depois ele volta para o trabalho aeróbio. Então são algumas coisas que você pode trabalhar as capacidades energéticas dentro do próprio movimento da Exatamente. atividade, não precisa você sair disso. E aí é E um aí, problema que a gente tem com o CREF, inclusive, que são os treinadores de boxe querendo se meter no trabalho do professor de educação física, sendo que dentro do próprio trabalho do boxe ele pode estar desenvolvendo um bom trabalho também, sem necessariamente ter que botar o atleta para ir fazer esse tipo de treinos funcionais, entre aspas, né, que não tem a ver com a especificidade do esporte, né? exatamente. Porque esse negócio do CREF é muito complicado. Porque, ao mesmo tempo que o CREF não pode se meter com o professor de luta, não quer dizer porque ele tem CREF que ele pode se meter na luta. Foi o que a gente falou há pouco. Entendeu? Eu tive um cara que se formou comigo que ele nunca deu um tapa para matar mosquito. O cara é zero luta. Zero luta. Acha luta violência. Aí se formou, se meteu numa equipe de MMA. Aí ele falou, tô botando. Aí ele falando pra mim, eu tô botando muitos os garotos pra nadar. Eu falei, por quê, brother? Porque faz bem. Eu falei, cara, o cara luta. Não, mas é bom. Nadar é bom, vai desenvolver outras musculaturas. Eu falei, cara, você tá assistindo muito filme do Rock 3, que o Apollo bota o Rock na piscina. Entendeu? A gente não vai pegar um atleta formado, você não vai pegar um boxer de 25 anos de idade, achando que você vai dar habilidades motoras novas para ele com outros esportes. Na criança você vai. Tem muito pai que me procura. Ah, porque meu filho tem 7 anos de idade. Cara, bota ele em outros esportes. Ele faz luta, bota ele na capoeira, bota ele na ginástica olímpica. Ele vai Ah, desenvolver habilidades motoras que lá na frente vão fazer vão a ajudar diferença. ele. Mas um atleta formado não vai. Eu acho assim, na minha opinião, né, eu acho que assim, um treino que um atleta de boxe faça de natação, tal, que pode ser um treino assim que ele faça de vez em quando, para fazer tipo
exemplo, ele tá correndo sempre, já tá, o joelho já começa a dar problema e tal, e você bota ele para fazer uma coisa diferente, até para aliviar a mente dele, Tá melhorar a parte machucado. psicológica, fazer uma coisa diferente é válido, mas não fazer isso uma constância, não é isso? Sim. Eu tenho um atleta que começou a trabalhar comigo há pouco tempo. Ele, eu treino nado 2 vezes na semana. Eu falei, por que você nada? Ah, porque eu nadei sempre desde criança, eu gosto, é meu hobby. Tem problema? Não, não tem, continua nadando. Pode continuar, é teu hobby. É hora que tua mente descansa, faz algo. Aí eu pedi para ele, só evita de nadar 2 semaninhas antes da competição. Vamos diminuir o impacto no ombro, vamos trabalhar mais o específico. Faltam 2 semanas, você não precisa nadar. Mas de hobby você vai nadar, não vai te fazer mal, assim como a corrida. Ah, eu tenho o costume de correr, eu sempre corro desde criança. Pode correr. A gente tem que entender aonde entra o hobby da corrida, o hobby da natação para performance. Se o cara falar, eu gosto de dar tiro de 1 km porque melhora meu gás. Não, não melhora o seu gás, não vai melhorar o seu gás. Você pode encontrar outras formas de melhorar a sua capacidade aeróbica. Mas aí ele está no off-season, ele está viajando, é melhor ele correr do que ele ficar parado. E aí a gente entra também na questão da, né, a lei de Wolff, a lei de Davis, ele fala sobre a questão de remodelação óssea, articular e de tecidos conjuntivos também, né? Ou seja, se você pega um atleta que ele não está acostumado a fazer determinado tipo de atividade, e aí você, como atividade complementar, porque ele já é um atleta de alto rendimento, aí você pega, o cara não está acostumado a correr, você pega, bota o cara para correr 20 quilômetros, porque Vai arrebentar. você vai arrebentar ele. Não é porque ele é um atleta de alto rendimento que ele vai conseguir. Ele pode até, o sistema cardio dele, aguentar correr os 20 quilômetros. Mas o sistema ósseo-articular vai cobrar, né? Porque ele Sim, não está acostumado. Então o corpo ele precisa se acostumando, né? sim. Todo curso que eu ministro, essa coisa é sempre abordada. Primeira pergunta que eu faço: alguém aqui pedala? Alguém aqui pedala? Eu pedalo. Me diz um treino bom que você faz de pedal. Treino que puxa. Ele 20 quilômetros. Você corre 20 quilômetros? Não. Se o que você faz pedalando não transfere para a corrida, o que você faz na corrida vai transferir para a luta. Entendeu? E aí a gente vai quebrando os paradigmas. É aquilo que a gente já falou. Existe trabalho aeróbico geral, existe isso tudo. Mas a gente tem que ter cuidado com isso, com a correlação dos esportes. Uma das leis de treinamento é que toda atividade física é precária em relação a outra. Isso é uma lei do treinamento. Entendeu? Então, a gente busca. É o que eu falo do CrossFit. O CrossFit ele não é um sistema de treino. O CrossFit é um esporte. O Um esporte. CrossFit é um esporte. Então, você buscar um esporte para melhorar o outro, está errado. Exatamente. E outra pergunta que eu ia te fazer é que tem tanta coisa. Estão me perguntando aqui, o Antônio me perguntou, aquele treinamento que Tyson faz para fortalecer o pescoço. Né? Eu quero que você fale para a gente aí se é mito ou se é verdade, que fortaleceu, não sei se você também entrou nesse assunto, tá? Se você não tiver investigado isso, sem problema nenhum. Mas dizem que no boxe existe o mito que se você treina realmente o pescoço, se você fortalece o pescoço, você consegue absorver melhor o impacto dos golpes, assimila melhor esse impacto, e isso vai diminuir até as consequências de uma concussão cerebral, ou de um knockdown, ou de alguma coisa que você venha sofrer, né? Esses tipos de treinos que Mike Tyson fazia aí, né, fazendo a ponte para trás, trabalhando o pescoço, são treinos válidos? E qual tipo de treino seria válido para trabalhar o pescoço? Seria isométrico? Como é que seria isso? Então, trabalhar a musculatura do pescoço ela é fundamental em qualquer arte marcial. Tá? No jiu-jitsu, no judô, no boxe, no MMA, tudo. O problema é como é que a gente trabalha o pescoço. A gente tem o old school de trabalhar com sobrecarga, fazer aquela ponte. O problema disso é que Botar peso, botar o peso no dente e fazer o. a musculatura do pescoço, ela não é uma musculatura de sobrecarga. Ela não é uma musculatura para fazer força. E a gente sabe que o que absorve força não é a rigidez. Você pega, por exemplo, uma barra de madeira altamente rígida e uma barra de madeira mais verde, a rígida quebra primeiro. Se der uma porrada, a rígida vai quebrar. A verde enverga e volta. Correto? Então, a gente tem que trabalhar o pescoço, sim, mas de forma consciente. Trabalhando propriocepção, trabalho proprioceptivo do pescoço é fundamental.
Porque quando a gente toma um soco ou quando a gente cai de cabeça, a gente não tem tempo de, opa, a mão está vindo dali, eu vou me posicionar aqui, que é melhor para absorver. Isso não existe. A gente toma e o pescoço tem que reagir, correto? No boxe você toma um para cá, toma um para cá, ou toma dois para cá, e a musculatura tem que reagir sem você pensar. É como se fosse o movimento do arco reflexo. O sistema é parecido. Quando a gente bota a mão numa panela quente, a gente tira a mão depois que o dedo queima. Isso é o sistema de arco reflexo. O teu corpo reage antes de você sentir o que foi. Então, o trabalho proprioceptivo para o pescoço é fundamental. Eu tenho um vídeo no meu Instagram, foi um dos vídeos mais comentados que eu botei aí nos últimos 6 meses, que a gente está justamente trabalhando o pescoço dos atletas de MMA. E aí, a gente trabalha com propriocepção, com micromovimento, com movimento na bola, de fazer pressão na bola e A pressão submeter. solta para ele ter que. Exatamente. Porque é disso que o pescoço precisa. A musculatura do pescoço tem que ser treinada. Ela não tem que ser forte. Entendeu? Ela não tem que ser uma musculatura hipertrofiada. Ela tem que ser treinada. Ela tem que ser rápida. Ela tem que ter estímulos rápidos. É isso que ela tem que ter. Você pega os carros muito antigos, era aquele ferro duro. Você encostava no negócio, ele nem amarrotava. Mas batia na árvore, o impacto interno era muito maior. Os carros novos, você dá uma porradinha na massa, mas o impacto interno Ele é menor, absorve. justamente por isso. Então, o trabalho proprioceptivo, o trabalho multidirecional que vai fazer mais efeito. E, Ítalo, a gente está praticamente terminando já aqui a nossa live, infelizmente, porque o assunto está muito bom e a gente podia ficar aqui muito tempo conversando. Eu tenho muitas questões para te perguntar também, minhas, que a gente pode de repente marcar um outro dia aí para fazer uma outra live. Mas ficou uma pergunta aqui de um dos nossos alunos perguntando quais os exercícios de musculação tradicionais, supino, rosca direta, tudo, quais são os exercícios que seriam funcionais para o boxe? Então, a musculação, Agachamento, tudo. a gente tem que ver a musculação, o trabalho de força, né? É um trabalho completo para o corpo. Os melhores exercícios são exercícios básicos. Supino, remada, terra, agachamento. Esses são os melhores exercícios. O agachamento, por exemplo, é um excelente exercício para gerar força de perna, quadril, glúteo. O terra trabalha a lombar, trabalha o glúteo, posterior de coxa, que são movimentos para o boxe. Entendeu? Hoje em dia, eu utilizo os exercícios específicos, né, os funcionais, para os atletas de MMA, para os atletas de boxe. Eu trabalhei com algumas pessoas do K1, a gente trabalhava na polia, jab, direto, Uhum. tanto batendo para frente quanto puxando na Quanto puxando. polia, com carga, aumento de carga, até certo ponto. Aí quando eu já começava a trabalhar força pura, eu já cortava esses exercícios, justamente por causa da mecânica deles, que não é tão. A gente não tem um aparelho específico para isso. Até Ah, existe, mas aqui no Brasil não tem, entendeu? E aí complemento com isso. Você tem um quadril forte, você tem um soco forte. Vai depender da sua técnica. Mas se você tem um quadril forte, você tem um soco forte. Você tem um. flexibilidade, tudo. Sim, entendeu? É isso. O trabalho básico, supino, remada, terra, agachamento, ele é indispensável. E aí entra levantamento olímpico. O pessoal acha que levantamento olímpico trabalha potência. Excelente para trabalhar potência. Mas pode trabalhar resistência, pode trabalhar força. Depende da Depende da configuração. carga e da intensidade, né? Exatamente. Tem gente que pergunta, qual é o melhor exercício para potência? Não existe exercício para potência. Existe configuração de treino. Perfeito. Ítalo, a gente está chegando aqui ao final da nossa live. Eu quero deixar esse espaço aberto aí para você poder se despedir, agradecer, falar, fazer seu merchandisingzinho aí, se você quiser, Ah, divulgar seu site, divulgar seu trabalho e agradecer bastante mesmo por essa live. Foi muito enriquecedora e com certeza eu acredito que todo mundo aí gostou, né? Tem muita gente aí ao vivo, muita gente comentando, muita gente batendo palma aí pela live e muito obrigado. só agradecer aí o convite. Pedir desculpa mais uma vez por ter mudado o horário em cima. Todo debate produtivo ele é válido. A unanimidade é burra. Entendeu? Então, eu vou ter conceitos, você vai ter conceitos, aquele professor que nunca entrou numa faculdade vai ter conceitos que são interessantes.
A gente tem que entender isso e direcionar isso para o bem do atleta e para a ciência. A ciência. Tem gente que diz que você reclama muito da ciência. Reclamo porque a gente está numa leva que o profissional pesquisador quer vender. Então ele sai jogando lixo. Sai jogando lixo. Como eu falei do artigo que comparava azul com faixa preta, é diferente. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com a ciência, cuidado com a moda. A gente está hoje no mundo virtual, todo mundo quer vender. Então cuidado com isso. Muita gente, o que eu faço para ser preparador físico? Esquece a moda. Vai buscar treinamento russo, vai buscar periodização e vai entender a luta. A gente tem que entender a luta, entender as necessidades do atleta, entender as necessidades do esporte, entender as diferenças que existem no esporte. Peso, tipo de luta, tipo de como o atleta luta. E aí, é isso. Eu sempre sou acessível a todo mundo, eu sempre respondo, eu mesmo te respondi lá quando você me mandou no WhatsApp, eu sempre respondo, às vezes não respondo na hora, porque eu tenho uma demanda muito alta de trabalho, mas eu sempre respondo, eu tenho paciência. Fiquem de olho aí no meu Instagram, tem o meu site, italovilardo.com. Em breve eu estou lançando um programa só de cursos online. E é isso. Muito obrigado aí. Nada, obrigado, Ítalo, obrigado a todo mundo que participou, ao seu público, ao pessoal, meu público também. Tem gente aí do mundo todo, entrou gente aí dos Estados Unidos, entrou gente aí de Portugal. E muito obrigado. E é isso aí, vamos construir o conhecimento, temos que estudar, temos que estar sempre atento em tudo que acontece e sempre perguntar o porquê e para quê, né? Acho que isso é Por quê e para é o quê? mais importante de tudo. O para quê é importante. Eu falo para todo mundo, você viu algo diferente? Para que serve isso? Aonde eu aplico isso? Se a resposta for, por que é bom, está errado. Entendeu? Porque é legal, não, está errado. Porque cansa, está errado. Tem que ser o É, porquê. Então, exato. brigadão aí. Quem sabe em breve a Valeu, gente Ita. marca outro. Vamos sim, vamos marcar. Valeu, querido. Valeu. Obrigado. Um abraço para você. Abraço, boa Tchau, noite. gente. Boa noite.